Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KNCA11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fiagro e como a maioria dos fiagros que a gente tem na nossa bolsa, esse é um fiagro de recebíveis, ele é um fiagro de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fiagro está sendo negociado a R$ 94,80. Ele entregou de dividendo aí nos últimos 12 meses, 13,66% de dividend yield. É um fundo que vem sendo negociado ali abaixo do seu PVP, a um PVP de 0,92, o que indica 8% de desconto. É um fundo que negocia com altíssima liquidez, uma média de 2.400.000 por dia. E o fundo vem de uma variação positiva de 7,60 nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo, né, por ser da Kinea, a Kinea é uma gestora muito benquista aí no mercado. Esse é um fundo que costuma ser negociado acima do seu valor patrimonial. Desde que ele vem a mercado lá em 2022, até mais ou menos o final do ano de 2024, esse fundo começou a ser negociado, ele estava sendo negociado totalmente diferente dos outros fiagros do mercado. Então, ele era negociado ali beirando os R$110. Uma boa parte da média aí, ele era negociado a R$105. E aí, no final do ano de 2024, quando todo o mercado de renda variável, ações, fundos imobiliários, etc., caiu, aí com esse fundo não foi diferente. Ele teve suas cotas sendo negociadas ali beliscando R$80, mas desde o final do ano de 2024 e início do ano de 2025 para cá, o fundo vem numa boa recuperação, atualmente nesses patamares atuais aí de 90 e poucos reais, né, 94. Continuando no site, a gente vê informações a respeito desse fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele é de títulos e valores imobiliários. Então ele é um fiagro do segmento outros, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fiagro de papel. Esse fundo atualmente conta com mais de 76 mil cotistas e quase 22 milhões de cotas emitidas, tem 21.599.000 cotas emitidas. Esse é um fundo que atualmente está valendo R$ 102,57 e ele é um gigante do nosso cenário aí, atualmente contando com 2.222 milhões de patrimônio. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de R$ 1,10. Continuando aqui no site, a gente vê informações sobre a rentabilidade do fundo, e o fundo aí nesse período que ele veio a mercado, vem com a rentabilidade aí bem superior ao CDI. Então a gente nota que ele vem com rentabilidade de 50% e o CDI do período vem com 49%. Mas Amu, você acabou de falar com a rentabilidade bem superior. Sim, porque se você grossapar o CDI e descontar o imposto de renda aí, você vai ver que o CDI líquido é menor, bem menor do que esse fundo. O IPCA do período vem com 18%, o IFIX do período aí vem com 24% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 55% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê sobre dividend yield médio do fundo. A gente vê que nos momentos mais críticos, o fundo entregou ali por volta de 0,9% e atualmente esse fundo vem melhorando as suas entregas, tá? A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que ele é um fundo que é indexado a IPCA e também CDI. Então essa alta que a Selic está tendo aí, atualmente nos patamares de 15%, né, na data que eu gravo esse vídeo, de certa maneira ajuda o fundo aí a ter uma melhoria na sua performance de entrega. Então, recentemente o fundo chegou a entregar ali a 1,33, 1,32, 1,24 e a última entrega frente à cotação atual está ali no patamar de 1,12% de entrega. Nominalmente dizendo, a gente vê que o fundo tem muita oscilação, né? Então já teve momentos do fundo entregar na casa de 1,40, 1,46 e as entregas atuais ali, ó, vinham de um patamar de 1,20, caiu para R$1 em março, depois ele entregou 1,20, 1,18 e a última entrega R$1,10. No dia 30 de junho, o fundo pagou no dia 14 de julho essa quantia aí de R$1,10. Esse vídeo aqui, ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, esse vídeo ele só vai ao ar lá já no mês 8, no mês de agosto. Então, quando o vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter sido anunciado os dividendos ali de julho para serem pagos no mês de agosto. E observando o relatório gerencial, né, eu não acho que o dividendo caia muito mais do que caiu para esse mês. Eles até falam lá que cerca de quase metade do portfólio é indexado a IPCA e que o IPCA de referência é de 2 meses anteriores, né?
Então eu acredito que esse patamar de 1,10 já seja algo mínimo, mas que o fundo aí tem o potencial de voltar a entregar um dividendo um pouquinho melhor. Mas, no mínimo, esse R$1,10, eu acho que o fundo tem potencial de manter. Aguardemos o próximo relatório aí, né, o próximo mês, para saber se ele vai manter esse padrão de distribuição. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. Novamente, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barato, acessível e com conteúdo muito agregador. Na aquisição da planilha, ela vai te ajudar até na seleção aí dos ativos a serem escolhidos. Adquira a planilha porque, além de todos esses benefícios, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, e-books baratos, acessíveis e com conteúdo muito agregador. Comprando os nossos e-books, além de você adquirir aí um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Então, muito obrigado aí a todos vocês que nos ajudam. E por falar em apoio, gostaria de agradecer imensamente aí o Thiago, que se tornou membro recente aí, a Larissa, que se tornou membro recente, e o Alisson, que renova o clube de membros há bastante tempo. Saibam vocês membros, todos vocês membros, vocês literalmente carregam o canal nas costas. Obrigado pelo apoio. Saibam que vocês são importantíssimos para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Obrigado de coração. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos ao relatório gerencial, tá? É o relatório da Kinea. A gente vê o seguinte, o objetivo do fundo, ele é um Fiagro com mandato bem amplo, é um Fiagro que pode investir em CRAS, certificados recebíveis do agronegócio, pode investir também em CRIs, mas que sejam ligados ao agronegócio, eles podem investir em cotas de Fiagros, eles podem investir em LCAs e podem investir também em LCIs, desde que ligadas ao agronegócio. Então é um fundo que tem um mandato aí bem interessante. Algumas informações trazidas aqui a gente já tinha visto anteriormente, né? A gente vê que o fundo, ele tem o seu portfólio, né? O que ele tem ali indexado a IPCA, hoje é uma média de IPCA mais 8,98, é uma taxa bem interessante. E o que ele tem ali indexado a CDI mais 4,23. O fundo cobra 1,2% de taxa de performance, de taxa de administração e gestão, e eles não cobram performance, isso aqui eu vejo de forma muito positiva. Aqui ele traz alguns destaques, né, a respeito do fundo, que em junho o fundo fez uma compra bem interessante de 80 milhões na bioenergética Vale do Paracatu. O investimento foi realizado em um CRA estruturado pela Kinea, com vencimento em novembro de 2030, a uma taxa de CDI mais 3,25. Então, novamente, aqui ele reforça, né, como é que são as taxas aí do seu portfólio em razão da marcação a mercado aí. Ele também fala sobre a sua distribuição de dividendos, que já é referente à última distribuição, então está atualizado o relatório. No dia 14/7, aquele falou ocorrerá, mas eu estou gravando esse vídeo aqui, já passou essa data. Então ele pagou esse R$1,10, isento de imposto de renda, né? Então isso aqui ele diz que dá 1,08%, tendo como base a cota ali uma cota de 101,77. E esse valor ali, frente ao CDI, é como se fosse 98% do CDI líquido ou 115% do CDI bruto. Aqui ele traz que a alocação atual do portfólio está em 106,7%, mas daqui a pouco vocês vão ver o seguinte, que ele tem alavancagem. Como, Amu? Que ele alocou mais de 100% do capital. É porque ele tem alavancagem. A alavancagem total do fundo é na casa de 10, 11%. Continuando aqui no site, a gente vê o resumo da carteira. Então a gente vê o seguinte, que indexado a CDI, ele tem 58% do seu portfólio.
Indexado a IPCA, ele tem mais 48% do seu portfólio. E no caixa, ele tem mais 4,5%, dando um total de 111,2%. Lá é 106% porque ele está excluindo o caixa. Então, ele tem 11% de alavancagem, acima de 10% de alavancagem. Para um fundo de papel, eu já começo a achar uma alavancagem um pouco alta, né? Mas eles são profissionais. Além do mais, é uma das gestoras mais benquistas aí no mercado, né? Enfim, novamente aqui ele traz, né, a taxa média, 58% da carteira, a CDI mais 4,23%, a taxa média. E ele tem 48% da carteira, a taxa média de IPCA mais 8,98%. E o caixa está alocado ali em 100% do CDI, provavelmente em Tesouro Selic. Continuando aqui, a gente vê que os devedores do fundo têm diversificação geográfica, né? Com destaque para alguns estados que têm grande importância para o agronegócio. Novamente, ele mostra as suas alocações, CDI 52%, IPCA 43% e o caixa, que acaba sendo ali em Tesouro Selic. E a gente vê os segmentos que o fundo está investindo. Nesse segmento aí de bioenergia, 34% do portfólio alocado nisso. Produção de insumos, 10%. Citricultura, 10%. E aqui são todos os segmentos, aí, os principais segmentos nos quais o fundo investe. Continuando aqui, ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício aí do fundo. E a gente vê que, atualmente, o fundo teve uma pequena redução no seu recebimento total ali de CRAS, né? Já chegou a receber 23 milhões em um mês, mas também chegou a cair para 17,9, saltou para 28,8, e essas oscilações aqui a gente vai ver que se dá em razão de como são ativos que são indexados em IPCA, e IPCA tem muita volatilidade, né? Então, frente aos últimos meses, que ele chegou a receber ali 25 milhões, 25 milhões, 24, esse mês de junho impactou negativamente ali para 21 milhões, né? No total, frente a meses aí que o fundo teve um recebimento maior ali, de 31 milhões, 29 milhões, ele recebeu ali no total 23 milhões e 600. Esse foi o total líquido, as despesas do fundo ali, 2 milhões e 300. Como eu sempre faço com todos os fundos, né? Eu calculo aqui na prática o que as despesas representam frente às receitas. Então a gente observa que no total ali, ele teve um total de 25 milhões e 900, tá? Então o que esses 2,3 milhões ali de taxa, vezes 100, esse valor aqui dividido por 25 milhões e 900. Então a gente observa que a taxa está na casa de 8,88%, o que eu reputo ser uma taxa totalmente aceitável, né? Abaixo de 10%, eu reputo ser uma taxa ali bacana. Então, o fundo gerou ali 1,09, distribuiu 1,10 e ele tem uma reserva alta acumulada ali de R$ 1,31. Isso aqui é interessante, né? Só seria mais interessante se ele deixasse claro se isso aqui realmente já é totalmente destravado, tá? Ou se é algo que apenas contábil, tá? Isso aqui seria interessante se ele deixasse claro em relação a isso. Continuando aqui, ele fala um pouco mais, né? Aquela questão que eu falei, que o IPCA, ele reflete os 2 meses anteriores, né? Então ele vai refletir ali maio e abril, e foram meses de IPCA bem baixo, né? Então quando o IPCA ele é um pouco mais alto, ele reflete de forma mais positiva aí no portfólio do fundo. Ele também fala sobre o CDI, enquanto esse aqui foi prejudicado por, teoricamente, inflação mais baixa no período apurado, a parte do CDI, de certa maneira, foi beneficiada, né, com a última alta da Selic para 15%. Então, isso aqui, de certa maneira, na parte que reflete o CDI, costuma ter um reflexo mais positivo. Aqui ele traz as movimentações de compra, eles compraram 80 milhões aí desse CRA, né, já falou lá em cima. Interessante que é dada alienação fiduciária, cessão fiduciária e aval. Então, a alienação fiduciária da planta industrial lá foi dado como garantia. Isso é uma garantia muito sólida, né, eu vejo de forma bem interessante. Ele fala um pouco também sobre as operações compromissadas, nada mais é do que as alavancagens, né? E a reserva de resultados, ó. Ao final do período, a reserva de resultados era de 1,31, patamar considerado adequado pela gestão a despeito de potencial incremento do fundo, de futuro, né? Considerando importante a constituição desse mecanismo como ferramenta adicional da gestão, né? Continuando aqui, a gente vê sobre as liquidez e negociações e etc, né? A gente vê que o fundo teve momentos de uma liquidez um pouco maior, mas é uma liquidez ainda muito alta, na minha humilde opinião, né? Totalmente tranquilo para pequenos e médios investidores entrarem ou saírem do fundo com certa facilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí?
Você já conhecia esse Fiagro? Você tem algum Fiagro no seu portfólio? Você é do time que acha que só dá para investir em ativos depois de 3, 5, 10 anos de existência? Ou você é aquele que, quando vê um ativo interessante, começa a se expor a ele e tal, mesmo sendo um ativo novo? Eu, assim, gostei bastante da tese quando os Fiagros surgiram. Eu até troquei alguns fundos imobiliários do setor agro que eu tinha e já fui logo me expor ao setor agro. Mas eu acho sim que é importante ter cautela quando surge um ativo novo ou uma tese nova de investimentos. Contudo, o setor agro do Brasil é um setor bem interessante, é um setor pujante, um setor que precisa de investimentos, é um dos setores que, querendo ou não, tem grande impacto na nossa economia e tal, né? Então, eu gosto do setor e invisto em ativos do setor. E as principais gestoras acabaram, né, se posicionando em ativos do setor agro. Então, hoje os Fiagros têm bastante opções e eu vejo como sendo uma chance de investimentos aí nos segmentos. Recentemente, os Fiagros sofreram muito porque eles foram bombardeados com notícias. Falou-se muito sobre um tal de quebra de safra. E aí houve um desespero por parte dos investidores, algumas pessoas novatas, como se isso fosse afetar severamente os fundos, como se isso fosse afetar severamente aí o mercado e tal, e isso não trouxe tanto impacto. O que impactou os fundos, os Fiagros, principalmente que os Fiagros aqui, a maioria dos que a gente possui, tá? São Fiagros do setor de papel, Fiagros do setor do setor de crédito, é que crédito atualmente está passando por grande dificuldade. Por quê? Quando você tem aí juros altos e persistentes durante um bom tempo, o segmento aí que tem que... Porque assim, uma coisa é a gente que está na ponta de cá recebendo esses recursos. Ótimo, maravilha, que bom que nós estamos recebendo. Mas quem está na ponta de lá, tendo que pagar a dívida que foi contraída, com esses juros altos aí, acaba, entre aspas, sofrendo, né, para conseguir executar e realizar os pagamentos, né? Então, não é só por ser... A questão não é ser Fiagro, é o segmento de crédito que está sofrendo bastante, né? Então, comenta aí para nós, se você tem algum Fiagro, se você já conhecia esse fundo, se você conhece em que esse fundo investe, se você gosta da gestora Quiné, né, que é uma gestora muito... Assim, as pessoas falam muito bem deles. Eu, particularmente, gosto bastante da Quiné. Acho que eles são uma boa gestora no quesito de crédito. Não gosto dos fundos de tijolo da Quiné. Não acho que são os melhores aí, né? Mas é uma gestora, assim, gigante. Ela tem, principalmente no crédito, ela tem fundos aí de tamanho bem impressionante. Então, comenta aí pra nós o que você acha a respeito desse fundo. Se você tem, se conhecia e tal, né? Toda vez que eu trago um ativo aqui no canal, eu sempre tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não aquele ativo no meu portfólio, né, para dizer se eu sou ou não conflitado. Então, esse ativo aqui eu não tenho interesse de ter, mas eu considero que, né, uma gestora aí muito bem, assim, principalmente de novo, né, na parte de crédito, eu acho que eles fazem um ótimo trabalho, né? E o fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, não significa que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de tentar chegar aí aos 20 mil inscritos. Nós já chegamos a 18.042 e pretendemos chegar a 18.100, 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar nessas metas aí. O nosso canal ele está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. E eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E novamente, se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem aí no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Voltando aqui ao relatório, né, a gente vê informações aqui sobre os rendimentos que o fundo entregou recentemente e o que isso representava, né, frente à cotação e fazendo um comparativo também com o CDI e ele grossapado também. Aqui a gente vê a cotação do fundo, uma tabela de sensibilidade, né, na parte CDI e na parte IPCA. O fundo atualmente nesses patamares de 90 e poucos reais aqui, ó, ele traz uma taxa de mais ou menos IPCA mais 11 bruto e IPCA mais 10 líquido. Sendo que se o fundo tiver ali a patamares de 98 reais, isso reduz para IPCA mais 10 e IPCA mais 9 líquido. O que eu sempre tento trazer, entre aspas, de lição nessa parte aqui? O ponto é o seguinte: se você acha que esse fundo é um bom fundo,
que a gestora faz um bom trabalho, você acha que ele é um bom fundo para você investir o seu recurso aí, o seu capital a risco, ora, dito isso, quanto mais barato você comprar, melhor o seu retorno pessoal. Você vai ter um retorno cada vez melhor. Note que quanto mais caro o fundo vai ficando, menor é o retorno do cotista. Então, se o cotista comprar o fundo a R$ 102,50, que teoricamente é o VP do fundo, ele teria um IPCA líquido ali, ó, de IPCA mais 7, de CDI mais 3, ó. Ao passo, quem está comprando nesses patamares atuais, está tendo ali, ó, CDI mais quase 9 líquido. Então, note que quanto mais barato você conseguir comprar um ativo, melhor é o seu retorno. Continuando, ele traz novamente uma tabela de sensibilidade e aqui ele mostra frente ao IPCA o que o fundo entregaria. Se o IPCA for de 4,5, se o IPCA for de 5, 5,5, 6, 6,5, o quanto que daria aí de entrega, né? Então, aqui ele traz tanto o IPCA e o CDI, né? Se o IPCA for 4,5 e o CDI for na faixa de 15%, que é o que ele está atualmente, ó, aí ele entregaria ali 16,41%. Se o IPCA for maior, ele entregaria ali quase 17% ali de resultado. Ele faz um cruzamento entre o CDI e o IPCA e faz mais ou menos umas projeções do que o fundo poderia estar entregando, né? Interessante esse ponto aí. E também ele mostra ali os dividendos que o fundo teria capacidade de gerar novamente a patamares aí do CDI dos meses, junto com o IPCA dos próximos meses. Interessante esse ponto que ele traz aí. Continuando aqui, a gente chega no portfólio do fundo e nessa parte aqui eu sempre trago um ponto de atenção, independentemente de ser Kinea, de ser qualquer que seja a gestora. Toda vez que você chegar nessa parte, cuidado com esse tipo de situação aqui, ó. Grupo Durli. Teoricamente, essa aqui é a maior exposição do portfólio do fundo, 5,8% nesse devedor. Aí a gente continua vendo aqui, ó, por exemplo, Tecnomil. Tecnomil, aqui ele tem 3 tranches da Tecnomil, cada uma delas com quase 3%. A gente arredondando aqui, ó, vai dar 3, 6, 9, tira 6 aqui, então vai dar mais ou menos 8,5% no único devedor. Isso é muito? Na minha opinião, não. 8,5%, só que assim, para um fundo que a Kinea, geralmente ela preza por ser um fundo diversificado e tal, né? Querendo ou não, é uma certa concentração, né? Então só tem que estar atento a esse tipo de situação. Eu sugiro, inclusive, que você dê um Ctrl F aí, F de Find, de procurar, né? E busque pelos ativos, por exemplo, Tecnomil, para você ver se não tem mais duplicidade de devedores em outros locais aí, né? São empresas, muitas delas aí, até listadas em bolsa, ó. A gente vê Klabin, Minerva, Nardini. Então, tem empresas aí de conhecimento até nacional, né? Então, empresas de qualidade. Mas nada disso impede de, se der algum problema em algum dos devedores, né? Isso é um ponto de atenção que tem que ser observado. Aqui eles falam sobre acompanhamento da carteira, que a carteira está adimplente, não tem problemas. E se você quiser ter contato com a gestão aqui, eles mostram um comentário a respeito dos ativos e tal. Você consegue acessar aí e ter contato mais próximo aí com as gestoras, né? Continuando aqui, a gente chega na parte final do relatório, que é uma informação a respeito dos devedores. Então, o que é essa WISA que está aqui no relatório? Essa parte final do relatório, ó, da página 10 até lá o final do relatório, eu reputo ser uma das partes mais importantes do relatório. Aqui é onde você vê o que são os ativos, o que foi dado como garantia, se você entende que esses são ativos mais arriscados ou não. Note o seguinte, ó, esse WISA é um CRA baseado na usina sucroalcooleira. Essa WISA produz açúcar branco voltado para o mercado doméstico. No mercado de etanol, ela produz principalmente etanol anidro. Então ele fala mais ou menos um pouco sobre a empresa, né? E aqui ele fala, ó, para esse crédito aqui, foi feita a alienação fiduciária de terras. Eu gosto muito a gente chama de garantia real, né? Quando tem algum tijolo, algo por trás real ali em cima disso. Foi alienação fiduciária de soqueiras, penhor da produção, ó, da cana de açúcar e ainda um fundo de reserva. Na minha opinião, né, de um Zé Goiaba fazedor de vídeos para a internet, eu reputo ser uma garantia bem sólida que foi entregue aqui por meio desse crédito, né? Então, nesse caso aqui foi bem interessante, ó. Note que nesse outro ativo não foi dado garantia. A garantia é o risco de crédito que essa empresa possui. Essa é uma empresa que ela tem duplo A de risco de crédito, sabe? Então, não foi dado garantia real. Eu, particularmente, não gosto muito disso aqui, ó. Sem garantia real, não gosto muito. Então, isso é um ponto a se observar, ó. Raizen, sem garantia real.
Lógico que são empresas até multinacionais, empresas de nível nacional ou internacional, mas crédito sem garantia real, não vejo isso como sendo muito interessante. Mas a gestora, de novo, no quesito de crédito, né, eles dominam bastante o mercado aí nesse ponto. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse Fiagro, KNCA, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy.